A gente está vendo imagens nesse momento do avião com o Nicolás Maduro chegando, então, a Nova York, nos Estados Unidos. Imagens ao vivo. Então, mais cedo a gente já acompanhou algumas imagens, né, que foram ali divulgadas pelo governo norte-americano com essa chegada, aliás, com a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. A gente mostrou aqui foto dele, então, algemado, vendado, até com fones de ouvido, para que não escutasse nada ali no local onde estava. A gente também teve informações de que primeiro ele estava numa embarcação e agora, então, ele chega de avião a Nova York neste momento. Tem expectativa de saída, a porta está aberta. A gente está observando pelas imagens, então, avião ali estacionado, já parado, não está mais taxiando, está realmente parado e porta aberta. Chamo aqui o Fabrício Naitsky, que voltou ao meu lado, para também comentar comigo essas imagens ao vivo. Fabrício, foi um trajeto longo, do momento da captura até este que a gente está vendo nas imagens, né? Foi um trajeto longo, Bia, e o governo norte-americano não explicou exatamente como que isso foi feito, porque Nicolás Maduro é retirado de helicóptero, aparentemente de Caracas, levado para o USS Iwo Jima, que é um dos navios que a Marinha norte-americana tinha colocado à disposição daquele destacamento que foi enviado para próximo do litoral venezuelano. Primeiro, Donald Trump falou na coletiva que ele seria levado de navio mesmo para Nova York. Isso claramente não aconteceu, mas aqui esse avião que a gente vê na imagem, que está na base aérea Stewart, que fica no estado de Nova York, mas não na cidade de Nova York, muito pelo contrário, é relativamente longe até da cidade de Nova York. Esse avião é um avião de um tamanho muito grande para pousar no Iwo Jima. Então, ele deve ter sido, Nicolás Maduro, levado de navio para alguma base aérea dos Estados Unidos no Caribe, ali próximo da Venezuela, e de lá esse voo, esse traslado até Nova York, onde ele e a esposa ficarão presos, ficarão à disposição da justiça norte-americana. Até vai ser interessante a gente saber um pouco mais sobre esse trajeto, sobre esse destacamento, porque os Estados Unidos mantêm várias bases aéreas na região do Caribe. Muitos têm base aérea em Porto Rico, tem base aérea em Trinidad e Tobago, outros países ali da região também. E a Venezuela havia feito reclamações, inclusive, por exemplo, quando a gente fala de Trinidad e Tobago, mais especificamente, porque é um país praticamente vizinho à Venezuela que estaria agindo, ajudando, de certa forma, os Estados Unidos nessa pressão que foi exercida contra o governo de Nicolás Maduro e que acabou culminando com essa captura do agora ex-presidente venezuelano pelas forças de segurança dos Estados Unidos. Se eu consigo ver bem aqui a imagem, Bia, são agentes do FBI, exatamente, e também do DEA, que é o Departamento de Repressão a Narcóticos, né, ao combate ao narcotráfico nos Estados Unidos. A gente comentou isso mais cedo no Fast News, com a primeira imagem que foi divulgada por Donald Trump da captura de Nicolás Maduro dentro do Iwo Jima, que a gente consegue perceber a presença de um oficial do DEA segurando Nicolás Maduro na imagem que foi publicada por Donald Trump na Truth Social. Porque aqui a questão é a seguinte: há uma manobra jurídica também envolvendo essa captura de Nicolás Maduro. Porque os Estados Unidos não têm, a lei internacional é muito clara em relação a isso, a gente tem falado sobre isso ao longo de todo o dia, os Estados Unidos não têm autoridade para entrar em um país estrangeiro e remover um chefe de Estado à força, levá-lo para uma prisão em território norte-americano. Não há essa condição diante da lei internacional. Um ataque em território estrangeiro configura uma declaração, uma ação de guerra. E os Estados Unidos têm na lei isso muito claro, que qualquer ação de guerra precisa de aprovação do Congresso norte-americano. O próprio secretário de Estado, Marco Rubio, e Donald Trump comentaram sobre isso na coletiva em Mar-a-Lago no comecinho da tarde de hoje e falaram que não era o caso porque eles estavam cumprindo um mandato judicial contra Nicolás Maduro.
por um indiciamento que foi feito ainda em 2020 de narcotráfico internacional e de posse de armas. Então, os Estados Unidos estariam fazendo cumprir a lei norte-americana e, por isso, eles não consultaram o Congresso antes de realizar essa ação, realizar esses ataques. E também um outro motivo, que aí eles comentaram já de forma mais política, o fato de que isso poderia gerar algum vazamento, informar o Congresso antes da ação poderia gerar um vazamento e isso acabaria com um elemento de surpresa da ação norte-americana. Então, os Estados Unidos não apenas precisam, o governo norte-americano sabe disso, que não apenas precisa agora conduzir um processo por narcotráfico contra Nicolás Maduro, mas também precisa fazer parecer que essa ação é única e exclusivamente sobre narcotráfico. A ação aqui que eu digo, a remoção de Nicolás Maduro do poder e todo esse processo que vai envolver a prisão e o julgamento dele. Por isso também essa presença o tempo todo de oficiais do DEA, ao invés de apenas membros ali do Exército norte-americano, das Forças Armadas norte-americanas, já que foi um grupo especial das Forças Armadas que realizou essa operação. Uma operação muito similar, por exemplo, ao que a gente viu na morte de Osama Bin Laden em 2011, lá no Oriente Médio, quando Osama Bin Laden foi capturado, foi assassinado por SEALs, que são uma força de elite do exército norte-americano. Não são oficiais comuns. Agora é uma movimentação, mas não é ainda Nicolás Maduro. Então, a gente vai conseguir ver, né, Fabrício, provavelmente, pela roupa. Ele estava com aquela roupa cinza. A gente até falava aqui no início dessa edição do Jornal Jovem Pan, uma roupa cinza de uma marca famosa. Inclusive, um dos comentários da Maria de Carlo, do delegado Palungo, não me recordo. Eles disseram, né, como isso é simbólico, afinal, um símbolo do capitalismo. E também é importante a gente dizer que provavelmente ele desce acompanhado da esposa, Cília Flores. Né? Eles foram, afinal, capturados juntos, então, durante a madrugada. Inclusive, algumas análises demonstram pra gente, disseram pra gente, que aparentemente foram retirados da cama, já que os trajes, então, de Nicolás Maduro eram trajes de ficar em casa. Uma calça de moletom cinza, um moletom cinza também na parte de cima, né, no tronco. E agora essa movimentação, eu dei uma olhada aqui no horário certinho que o avião pousou, 18h30, né, na base, então, de Nova York. Então, tem meia hora já que o avião pousou, a gente até comentou, realmente está parado, não está taxiando. Então, tem uma movimentação intensa, dá para ver ali na porta, como o Fabrício bem colocou, alguns agentes do FBI e também do DEA. E, aparentemente, depois de meia hora, a gente pode ter algum tipo de locomoção. Depois, Fabrício, a gente atento às roupas para tentar enxergar essa saída de Nicolás Maduro desse avião. A gente já sabe, já existe alguma expectativa daí para frente? Qual que é o caminho para onde ele vai ser levado ou ainda não dá para saber? Não dá para saber. O próprio Donald Trump falou que não sabe exatamente para onde que Nicolás Maduro será levado. Há essa dúvida. Trump chegou a comentar até mesmo sobre Miami, lá na Flórida. Poderia ser por lá. Mas ele certamente vai ficar no estado de Nova York, até porque o indiciamento judicial foi feito pelo estado de Nova York. Então é lá que ele será julgado, que ele deve ser julgado e deve também acabar ficando em cárcere privado, preso, de fato. Não se sabe agora em qual prisão. Nicolás Maduro não deve ir para uma prisão comum. Né? A gente está falando aqui de um ex-chefe de Estado, né? Alguém que é muito visado, inclusive pela comunidade internacional, cuja prisão poderia gerar algum tipo de rebelião, vamos dizer assim, algum tipo de ameaça. Então ele deve ser colocado em uma prisão, uma penitenciária de segurança máxima. Não se sabe exatamente aonde ainda, essa informação não foi confirmada. A gente consegue ver ali embaixo uma movimentação também com um giroflex ali, né? Um carro que está ali embaixo também, com uma espécie de sirene acesa. É um trajeto que deve ser bastante acompanhado, um comboio bem forte que deve ser feito para esse transporte de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos tinham um prêmio de 50 milhões de dólares pela cabeça do presidente venezuelano, por informações que levassem à captura do presidente venezuelano. Isso ajuda a gente a entender, a explicar. Olha só, foi só falar que agora parece ser uma viatura ali embaixo. Isso ajuda a explicar um pouco da importância
que os Estados Unidos davam para a captura de Nicolás Maduro. Um prêmio de 50 milhões de dólares é bastante dinheiro, até foi alvo de piada nessa coletiva, porque Marco Rubio disse: ninguém passou nenhuma informação, nós chegamos lá por conta própria, nós economizamos 50 milhões de dólares. Então, a gente aguarda para ver como é que será feita essa movimentação. Você destacou, né, Bia? Ele deve sair junto da esposa, não se sabe nem mesmo se eles serão levados para o mesmo local, como que será feito esse trâmite. Muitas informações ainda para a gente confirmar junto às autoridades norte-americanas que devem esclarecer esse caso. E também todo mundo, inverno agora, né, em Nova York, inverno nos Estados Unidos, no hemisfério norte, então não à toa esses agentes do FBI que estão ali, estão todos muito bem agasalhados. Nicolás Maduro possivelmente até deve receber um agasalho, alguma coisa nesse sentido, porque o frio é realmente beira desumano, o frio no hemisfério norte nessa época do ano. Então, talvez ele não apareça com aquela roupa, aquele moletom que a gente viu a bordo do navio da Marinha norte-americana. E o Fabrício colocava, né, falava da questão do giroflex, da viatura aqui embaixo, depois ela apareceu, foi bem observado, porque dá para ver a luz piscando ali nas janelas do avião, que indica, então, que realmente a viatura está colada na escada. Dá para ver quando aparece na imagem, então, que eles devem descer. Isso se forem juntos na mesma viatura, ele e a esposa Cília Flores, como bem colocou o Fabrício, ou não. O Fabrício continua aqui comigo. Enquanto a gente acompanha as imagens, porque a gente quer ver momento a momento tudo que está acontecendo, eu vou chamar também para a nossa conversa o professor e coordenador de Direito Internacional da PUC, aqui de São Paulo, Cláudio Finkstein. Aliás, vou até pedir, professor Cláudio, para o senhor me corrigir se eu tiver falado errado o seu nome. Estava ensaiando aqui antes do senhor entrar para falar conosco, mas posso ter escorregado. Boa noite, obrigada por nos atender. E eu já queria que o senhor começasse comentando essa imagem mesmo que a gente acompanha, qual que é a expectativa de próximos passos para a chegada, então, de Nicolás Maduro e da esposa. O que dá para a gente já adiantar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador? O nome está correto, a pronúncia talvez um pouco diferente, é Finkelstein, mas... Antes de mais nada, eu também gostaria de me congraçar consigo e com toda a audiência. É uma situação que não é inédita. A gente não pode esquecer, ainda que se fale reiteradamente que é uma atitude inovadora dos Estados Unidos, ainda que se fale que abre uma possibilidade para que outras nações ajam da mesma forma. Essa não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que acontece com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já invadiu uma sede de governo do Panamá e trouxe o presidente Noriega para ser julgado nos Estados Unidos. Ele foi julgado em Miami, condenado e serviu a sua pena nos Estados Unidos. O que eu imagino que vai acontecer é a mesma coisa. Ele vai ser julgado e, se condenado, vai cumprir a sua pena nos Estados Unidos. Professor, eu vou também pedir para o Fabrício Naitsky, que é nosso editor de internacional, apresentador do JP Internacional, fazer uma pergunta para o senhor. Professor, esse processo contra Nicolás Maduro parece ser uma grande barbada, né, em relação ao que deve ser a acusação. A informação que a gente recebeu foi de que ele deve aparecer em uma corte em Manhattan, distrito de Nova York, já nesta semana, agora que vai entrar para ser indiciado formalmente. E recentemente nós tivemos a decisão do presidente Donald Trump de perdoar o ex-presidente de Honduras, que havia sido condenado também por tráfico de drogas internacional. Essa questão envolvendo o narcotráfico, o perdão ao ex-presidente hondurenho, que é um aliado político de Donald Trump, e agora a prisão de Nicolás Maduro por esse mesmo motivo. Não há uma espécie de dois pesos, duas medidas da justiça norte-americana? Como que isso pode ser avaliado do ponto de vista do direito internacional? Eu não consigo avaliar isso partindo do direito pura e simplesmente. É uma questão tão política quanto jurídica. A forma que quer se revestir a decisão, ela varia conforme a ingerência política que cada um deles pode ter no processo.
esse é um processo diplomático, é um processo político interno e é um processo jurídico de direito interno dos Estados Unidos. A gente, de novo, não pode esquecer que os Estados Unidos têm uma prática extraterritorial muito grande. No mesmo tempo que os Estados Unidos invadiu o Panamá para sequestrar, né? Ou seja, para prender e sequestrando um presidente de uma nação, também foi no México e sequestrou aquele que seria um médico vinculado a um cartel que torturava agentes do DEA americano, e isso é interessante. Por quê? Porque esse caso chegou à Suprema Corte norte-americana, que autorizou a atitude de invasão de espaço soberano para aprisionamento de um estrangeiro, mas o sistema jurídico norte-americano funcionou muito bem. Este, que é Humberto Machain, é um caso muito notório de direito internacional, ele foi absolvido. Então, não há nada que assegure que é uma barbada, ainda que eu concorde que os ventos políticos e jurídicos não navegam em favor de Maduro. Professor, aproveitando, já que você tocou a gente está falando dessa questão do julgamento, né? Nicolás Maduro é acusado de liderar o cartel de Los Soles, que, segundo o governo venezuelano, é uma grande mentira. Especialistas internacionais dizem que o cartel de Los Soles não é um grupo organizado, um grupo criminoso propriamente dito, organizado, com lideranças, e sim uma rede de corrupção individual que estaria ligado a nomes do governo venezuelano e do exército. Então pode haver aí uma brecha, talvez, para até possivelmente uma absolvição de Maduro. Desse ponto de vista, ele conseguir alegar que não há por não haver uma estrutura, ele não é responsável diretamente por essas ações de narcotráfico? Certamente, certamente. A defesa de Maduro vai operar de forma a tentar isentá-lo de responsabilidades, mas parece que já é um procedimento até certo ponto juridicamente de acordo com o direito americano maduro. Perdoe o trocadilho. E a gente não pode esquecer também que existe a possibilidade de um segundo indiciamento que a gente ainda não sabe exatamente sobre o que, em Miami, nos Estados Unidos. Tanto que há uma dúvida se ele permanece em Nova York para ser julgado em Nova York ou se ele vai a Miami, na Flórida, para ser julgado, e pode ser que a acusação lá seja outra. Professor, eu também vou pedir agora para o senhor escutar a pergunta da nossa comentarista e cientista política, Maria de Carli. Aproveito antes só para fazer uma observação, que acenderam a luz ali da escada, está escurecendo. Fabrício bem me dizia aqui nos bastidores, em Nova York. Então, caindo a noite cada vez mais por lá, mais escuro do que quando o avião pousou às 18h30. Agora, o horário em Washington, D.C., Fabrício me mostra aqui, 5 horas da tarde e 13 minutos. Então, 2 horas a menos do que aqui na capital paulista, lá bem mais escuro. Aliás, bem mais escuro do que aqui já aparentemente, mas mesmo assim mais cedo, né? 5 horas da tarde. Maria, sua pergunta para o professor Cláudio Pfingstheim, por favor. Oi, professor, boa noite. A minha pergunta é em relação à oposição das Nações Unidas e de outras organizações regionais. Por exemplo, vimos membros do alto escalão do Itamaraty dizer há uns minutos atrás, de que amanhã haverá uma reunião da CELAC, que são dos países caribenhos e da América Latina. O próprio presidente Lula mencionou a questão da ONU nessa situação. Como é que o senhor enxerga toda esses organismos multilaterais e principalmente a ONU nessa situação, visto que a ONU tem perdido cada vez mais base e suporte para atuar de maneira eficiente nesses casos? Eu vejo com muita tristeza o enfraquecimento das Nações Unidas. Constantemente se discute a questão do direito internacional. A gente não pode esquecer que o direito internacional ele nasce como um concerto entre as nações. O que quer dizer esse concerto? É quase que musical a analogia, ou seja, é uma reunião de todas as práticas internacionais visando trazer harmonia
as relações entre os estados, é um movimento cooperativo. E não é algo que a gente tem notado nas relações internacionais. Essa cooperação ela está cada vez mais tênue. É, obviamente, isso foi uma clara demonstração de força, e a única agência, o único organismo internacional que autoriza no direito internacional o uso da força, são as Nações Unidas, que não aconteceu. Mas não é que não aconteceu agora, a gente tem que pensar no direito internacional como um todo. E eu vejo o direito internacional talvez tenha como principal objetivo a preservação dos direitos humanos, que é algo que o direito internacional deveria tentar preservar na Venezuela e vem falhando gravemente. Eu não sei se essa intervenção norte-americana vai favorecer os direitos humanos. A gente viu as últimas intervenções, principalmente no norte da África, em outros países, visando, em tese, a preservação dos direitos humanos, com resultados não tão favoráveis. Eu não sei o quanto que a gente está aprendendo, a gente, enquanto Nações Unidas, estamos aprendendo com a história. É um momento triste, é um momento que o direito internacional como um todo sofre cada vez mais, mas mais do que isso, o direito internacional que nós conhecemos hoje mostra uma verdadeira inadequação à situação. Existem mais de 100 conflitos armados no mundo. A gente ficava muito Israel e Gaza, Ucrânia e Rússia, agora Estados Unidos e Venezuela, mas existe mais uma centena de conflitos dessa natureza que o direito internacional tem falhado veementemente em fornecer uma resposta. A gente não pode também perder de vista que esse direito que nós estamos hoje sofrendo é um direito que nasce imediatamente após a Segunda Grande Guerra. É um direito que foi pensado como fixação de conduta dos Estados, visando preservar a paz, que até de certo modo funcionou bem, talvez até a virada do século tenha funcionado. Obviamente, com episódios no meio tempo que efetivamente desconsideram esse direito, mas a última década ou as duas últimas décadas, elas têm mostrado uma inadequação do direito internacional e têm convivido cada vez mais com uma fraqueza das instituições internacionais. A gente não pode esquecer que são todos os estados membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos. É, existe um direito que proíbe essa atitude dos Estados Unidos? Obviamente que existe. Essa é uma atitude de flagrante desrespeito à norma internacional, norma que os Estados Unidos, em tese, deveria preservar, mas não é novidade. Vamos colocar assim: a gente tem encontrado cada vez mais no mundo atitudes de estados que desrespeitam essa regra. Será que esta desconsideração dessa norma cria uma norma que institui um bullying internacional? Eu acredito que não. Eu acredito que, apesar de serem reiteradas as atitudes dessa natureza, são eventos isolados. O direito permanece, mas talvez seja o momento de repensar esse direito internacional, de rediscutir, ainda que seja trazendo até mais prevalência a nações hegemônicas, mas são nações hegemônicas hoje que são antagônicas, são pontos de vista distintos. A falência da ONU ela é palpável. Eu não espero absolutamente nada factível das Nações Unidas. E também não espero nada factível com esse governo norte-americano
que obviamente não vai ceder, não vai entender qualquer outra regra que não seja a deste governo. Olha, nós conversamos com o professor e coordenador de Direito Internacional da PUC aqui de São Paulo, Cláudio Finstein. Espero que agora eu tenha falado corretamente. Cláudio, professor, muito obrigada por atender a gente durante a noite deste sábado. Volte sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. Meu prazer. Uma boa noite a você e todos os nossos ouvintes.